Porque a ostentação tá na moda Mas e lá ela tem vende, muito assim, ó, status o pessoal vende. aluga casa, o pessoal Sem aluga poder. carro para só fazer foto e fazer portfólio. É. O pessoal viaja para outro país só para fazer portfólio, aluga carro para demonstrar uma vida que não tem. É o dublê do rico. Dublê do rico, isso tem muito. E vai para um lugar de golfe lá, o cara não tem cesta básica, amigo. Tá, é umas coisas assim que é loucura. Mas então, tá muito fácil de ser corrompido no mundo de hoje. E parece que se você não faz parte dessa turma, você não pertence a nada. Você não existe se você não fizer isso. E eu acho que é aí que entra esse vazio, esse que precisa ser preenchido, e as pessoas não sabem com o quê. E quando você está inserido em grupos que são superficiais, dificilmente uma conversa mais profunda e espiritual vai acontecer. Por isso que eu entendo que Deus nos chamou para ir contra a cultura. A igreja ela tem que ir contra a cultura. Ela tem que pregar a verdade. E a verdade não adianta você querer ter se você não é. Você primeiro precisa se permitir ser quem Deus aprova, ser alguém que está aberto a renunciar a certas coisas, a tratar seu caráter, a fazer o bem, e a estar entender. disposto a ser aquele que no meio da roda que ninguém fala vai levar mensagem. Exatamente. Porque foi o que foi pedido para nós, não é isso? Exatamente. Ter a coragem de falar a verdade, né? E que não é aceita. É. Muitas vezes. Eu, independente do que eu acredito, do que o outro acredita, quando nós falamos de religião, é um assunto muito delicado. Sim. E existe até o ditado de religião, futebol e que mais? Que tem um outro assunto aí, ninguém fala. Política. Política. É melhor não falar. Mas Porque mas é aí muito que tá, delicado. eu acho que o segredo é não falar de religião. Por exemplo, as pessoas focam muito assim, no que você não pode fazer. Como crente, sou evangélico, eu não posso. Então, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso fazer sexo antes do casamento, eu não posso As suas limitações, as proibições. Só que o grande segredo, preste atenção, isso aqui é o mais top que eu vou te falar agora. O grande segredo do evangelho não é o que você não pode, é o que você pode. Porque o que é liberado para você, a partir do momento que você se relaciona com Jesus de uma forma diferente, é assustador. Primeiro, a pessoa que decide viver uma vida para Jesus, ela recebe o Espírito Santo no coração. Ela passa a ter um discernimento das coisas. Sabe aquela voz que você fala assim, que a Bíblia fala que é o espírito de sabedoria. Sabedoria vertical, ela não é conhecimento, é vertical. É você saber discernir as coisas. Por exemplo, tomar as melhores decisões. Você nunca mais erra numa sociedade se você pede direção a Deus antes. É verdade. Você nunca mais erra na hora de escolher um cônjuge se você pedir a direção a Deus antes. Você nunca mais erra, por exemplo, em abrir um negócio se você... Olha que coisa louca! E nós nem estamos falando aqui de ficar pedindo permissão para alguém, nós estamos falando de conexão. Conexão, que o evangelho é isso, não tem nada a ver com religião. Não, eu sou religião. Cara, não é religião, é o que você se permite se conectar com Deus e começar um relacionamento com Ele. Por exemplo, aquilo que você falou do vazio. A única coisa que preenche o vazio é esse relacionamento. É quando você abre o seu coração para receber o Espírito Santo de você. Senão, você vai viver com esse vazio perto da vida. Você pode fazer obra social, você pode fazer o bem que você quiser, você pode ganhar milhões. Senão milionários não tinham depressão. Lógico, não tira. Você vai falar, mas tem depressão que é químico e tal. Sim, claro, ninguém está falando isso. Mas nós estamos falando do vazio. Nós estamos falando do vazio. O vazio não. É relacionado à ausência do Espírito Santo no seu coração. E aí, uma vez que você decide viver isso, cara, sabe o que é você... No pior momento da sua vida, você ter como se apegar e falar com Deus, saber que Ele está te ouvindo, Ele te consola, Ele enxuga as suas lágrimas e Ele faz um milagre muitas vezes. Tem preço isso? Não mesmo. E aquilo que foge do nosso controle. Então não é sobre o que você não pode, é sobre o que você pode, cara. Então, quando a pessoa entende isso, na hora fala, não, pastor, eu quero ser crente, eu quero aceitar Jesus, eu quero caminhar contigo. É a forma de ver as coisas, porque né? A pessoa começa a entender que aquilo que ela tem a ganhar é muito maior do que aquilo que ela tem a renunciar. E o que é pecado? Pecado é tudo que faz mal pra gente. Deus não é cruel e ia colocar como pecado coisas que fazem bem pra gente. Por que sexo antes do casamento é pecado, você sabe? Não sei por quê. Uma boa pergunta, né? Por quê? Porque, na verdade... O casamento, ele se dava a partir do ato sexual. E se você parar para pensar, antigamente, né, na antiguidade, quando havia o casamento, não tinha documento, tinha nada. Começou assim, ó, você vai casar, então vocês vão se deitar. Se deitou,
Casou. E se você parar para analisar, toda pessoa que a gente se deita, a gente gera um laço de alma muito forte com aquela pessoa. Mesmo que seja por uma noite. É um laço de alma. E o que acontece? Você imagina, se uma pessoa casa virgem e ela se entrega só para o seu marido, né? É muito diferente de uma pessoa que teve várias experiências sexuais, que dividiu sua alma com várias pessoas, que carrega um monte de bagagem, um monte de gente. Então, a principal consequência desse pecado, nesse caso, é justamente você... Não sei se tu já soube de histórias de pessoas que, às vezes, estavam com uma pessoa, sabia que não era o melhor para ela, sabia que não fazia bem, mas não conseguia se desvencilhar. Como é que é o nome disso? Emocional. Laço de alma. Por quê? Porque tem o sexo envolvido, tem o ato conjugal. Então, já é uma dependência de casamento, mesmo não tendo um documento, entende? Por isso que a Bíblia ensina pra gente, é claro, é difícil, eu vejo hoje muito difícil um jovem, né, dentro da igreja que não vivia essa experiência. Mas a bem da verdade é que eu tenho um sonho pro meu filho. Eu não casei virgem, mas eu tenho um sonho pro meu filho, porque eu tenho também, né, eu tenho passado também, mas eu tenho um sonho pro meu filho que ele pudesse casar virgem, porque, sem dúvida, ele ia sofrer muito menos se ele tivesse a experiência só com a esposa dele. Ah, mas tem que experimentar. Irmão, não é por aí, né? Mas você acha que quando você... Isso eu tô trazendo Claro. a dúvida, acho que a galera pensa. Quando você se priva, você se entrega para uma pessoa, claro que ninguém casa pensando que vai se separar. Quando você toma a decisão de casar, você quer ficar para o resto da vida. Mas a vida também não é assim e hoje você se afastar do problema é muito mais fácil do que resolvê-lo. Vamos partir daí. Vamos supor que você casou virgem, casou cedo, porque quem casa virgem vai casar cedo. Vai, sem dúvida, não vai esperar tanto assim. É o ideal, tá? Que é o ideal. Beleza. Não vai bater uma crise em algum momento vindas, vamos colocar em termos então bíblicos, de tentações externas, se a pessoa não tiver muito forte naquele propósito de vida, ela vai acabar cedendo? A tentação é virgem sem ser virgem. Todo marido, toda esposa se vê tentado em algum momento. Alguns, na verdade, a tentação está muito atrelado à inclinação do pecado que nós temos. Para cada um é uma coisa. Tem gente que se sente tentado com mulheres. Tem gente que se sente tentado com a bebida. Tem gente que se sente tentado com pornografia assim e por etc. diante. Sim, entende? Sim. Tem homens que deixam mulheres e vão para o futebol e passam o dia. Isso. Então, tipo assim, a tentação ela sempre vai existir. Ela não vai ser porque ele não experimentou outras mulheres. Pelo contrário, quando você experimenta, aí você fica mais tentado ainda, porque você sabe como é que é e você quer conhecer mais e você já viveu aquelas experiências. Existe um gatilho na sua mente, memórias que estão ali dentro, né? Então, eu não vejo dessa forma. É por isso que o religioso, o crente, ele se isola de experiências que são do mundo, para não dar essa brecha para a tentação chegar? Essa pergunta é excelente. A Bíblia diz o seguinte, 1 João fala que o homem se torna... Olha que forte que eu vou te falar agora. O homem se torna escravo daquilo que ele experimenta. Olha que forte isso. Vou te dar um exemplo. Se eu colocar um prato de droga aqui, se você nunca viveu aquela droga, cocaína... Indiferente. Cara, você vai olhar aquilo ali e falar assim, pô, o que é isso aí, cara? Agora, pra quem já experimentou, ele vai se tremer todinho. Uhum. Ele vai entrar em abstinência. Ele vai falar, meu Deus. Ele vai precisar daquilo. Por quê? Porque ele já experimentou. A mesma coisa, isso acontece muito com relação a outros tipos de sexo, pessoas do mesmo sexo, não sei o quê, outras experiências. Traições mesmo, que é o mais comum. Quem trai uma vez, trai sempre, por aí vai. Se avançou a linha vermelha. Se avançou. Agora que você avançou, o que vai acontecer? Você se torna, muitas vezes, escravo daquilo, porque você experimentou. E deixa eu te falar uma coisa, o pecado é bom, ninguém duvida disso. Não é ruim, só que faz mal. Tem consequência. Tem consequências. Né? O prazer da droga deve ser algo incrível, sim ou não? Deve ser um prazer interessante. Mas o pós, a depressão que vem, que falam, né, que logo depois uma depressão terrível, um sentimento, um peso enorme, na hora é prazeroso. Então, aquilo que a gente está falando, voltando ao assunto das renúncias, a gente entender, a saber fazer as renúncias certas, para a gente ter as recompensas que a gente pode ter, que está disponível para a gente. Esse é o segredo da vida.